Meditação para o dia. Na história da humanidade, nunca houve uma epidemia, uma peste que alcançasse toda a humanidade como está acontecendo agora, nesses tempos atuais. Houve muitas moléstias, mas que, ainda que elas fossem abrangentes, elas ficavam restritas a um espaço, a um lugar. Mas agora não. Estamos vendo essa pandemia assolando o mundo inteiro. E aí, pessoal, é importante nós localizarmos isso na história da humanidade. Sabe por quê, gente? Porque todas as vezes, no registro da história, em que houve epidemia, em que houve pandemia, em que povos inteiros foram destruídos, desarregados, é porque havia algum problema com a humanidade. A humanidade é que estava com algum problema. Por isso, então, é que a Bíblia diz, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versos 13 e 14, a Bíblia diz assim, que olha, que Deus enviaria a peste sobre a terra. E essa peste viria porque o povo havia se entregado demasiadamente à iniquidade, ao pecado. Então o que nós encontramos é uma necessidade de arrependimento, a necessidade de confissão. É por isso então que o Senhor disse, olha, e se o povo que se chama pelo meu nome se orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Entenda bem que ouvir a sua oração, não é perdoar o seu pecado e sarar a sua terra, existe um processo no qual o ser humano ele é protagonista, ou seja, depende do ser humano essa mudança. Assim, vamos observar alguns momentos da história em que houve calamidades sobre o ser humano. A primeira vez que isso aconteceu foi o dilúvio. A Bíblia conta no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5, que viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só, maldade, iniquidade, o desígnio do coração do homem era mal. Então, quando Deus viu aquilo tudo, houve então uma calamidade que varreu da face da terra o ser humano. E todas as vezes que alguma coisa assim aconteceu, nós vamos encontrar o ser humano no cenário como principal ator da perversão, atraindo sobre si o juízo, a sentença, que na verdade é uma chamada ao arrependimento, é uma reflexão. Isso que nós estamos passando agora tem que ser uma chamada ao arrependimento, tem que ser uma chamada para análise do próprio comportamento do ser humano no mundo inteiro. Porque essa epidemia vem e ela muda e o vírus assume outras formas e os cientistas, os médicos, os farmacólogos correm de um lado para o outro com a vacina, com alguma coisa. Mas até agora não foi possível deter esse vírus. Não foi possível. É outro momento da história em que houve juízo de Deus sobre a terra. É a história de Sodoma e Gomorra, que está em Gênesis 18. A Bíblia fala que o pecado de Sodoma e Gomorra havia se agravado muito. Olha só, havia se agravado muito. E chegou então ao ponto de ser necessário que Deus enviasse fogo, e aquele fogo ele varreu não só a cidade de Sodoma e Gomorra, mas todas as cidades daquele vale. E segundo os arqueólogos, aquele lugar é onde está hoje o Mar Morto, ou seja, um lugar salgado que não produz vida, não produz nada. Resultado do pecado, da iniquidade no coração do homem, que deveria se arrepender, que deveria mudar de vida. No entanto, o ser humano, ele continua pecando, ele continua seguindo o caminho da iniquidade, ele continua fazendo a maldade, e isso é perverso. E Deus, ele não pode admitir isso no relacionamento com o homem. Ou seja, seres humanos, nós somos os atores, nós somos os autores, nós somos os protagonistas desse mal que assola a humanidade. A Bíblia também conta a história, de forma muito interessante, de dois reinos. Era exatamente o reino de Israel. Israel que foi reinado inicialmente por Saul e depois por Davi e por Salomão. A Bíblia conta que esse reino se dividiu em dois por causa do pecado, por causa da iniquidade.
se dividiu em dois. Um reino era o reino do norte, que era chamado de Israel, que a sua capital era Samaria. A Bíblia então conta que houve perversidade, que houve injustiça, que houve maldade naquele reino com as pessoas. As pessoas se tornaram perversas, más, corruptas, injustas, sem misericórdia, sem compaixão. E a Bíblia então nos conta que esse reino do norte, ele caiu sob o domínio da Assíria, Tiglat-Pileser, que veio e dominou aquele reino, e ele foi exterminado. As pessoas foram transportadas para outros lugares. Isso foi no ano 722 a.C. Acabou o reino do norte por causa do seu pecado. Mas olha só que o reino do sul, que era Judá, cuja capital era Jerusalém, no ano de 586 também caiu, também capitulou, agora sob o comando de Nabucodonosor. Por quê? Porque houve também pecado, iniquidade, perversidade, injustiça, soberba, presunção. Não havia humildade no coração do homem, não havia no coração do homem o desejo de se arrepender, de mudar de vida. E as pessoas foram tão contundentes nisso, foram tão resistentes nisso, que chegou o ponto então em que veio o reino de Nabucodonosor, a Babilônia, que eram os caldeus, e levaram aquele reino para o cativeiro. Ou seja, Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi acabada. A sua glória, tudo passou. Por quê? Porque eles não ouviram a voz de Deus. Porque todo esse tempo em que, antes de chegar a manifestação do juízo de Deus, havia pregadores, havia profetas, havia testemunhos, havia pessoas que chamavam a atenção, que convidavam as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. Mas essas pessoas eram vozes que clamavam no deserto, porque havia também os sacerdotes que induziam as pessoas ao erro, querendo que as pessoas tivessem apenas benefício, apenas vantagem, apenas materialismo. Assim veio Nabucodonosor e destruiu Jerusalém. O templo, que era suntuoso, que era majestoso, que era símbolo da glória de Deus, o templo foi destruído. O ouro carregado, enfim, aquele templo deixou de existir. Ora, se Deus não ocupa mais o coração das pessoas, para que um templo? Para que um templo? Eu fico pensando que hoje estamos destituídos dos templos. Não podemos reunir nos templos. Os templos foram tirados de nós, no sentido figurado. Por quê? Porque não podemos nos reunir lá. Aí nós temos que pensar novamente na nossa conduta, na postura do ser humano, como a maneira como nós vivemos aí na terra. Ainda tem mais. Olha só, tempo de morte e de juízo. Eu estou narrando aqui vários episódios. Dilúvio, Sodoma e Gomorra, o reino do norte, o reino do sul. Desculpe, agora eu vou falar de Canaã. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tomaram posse de Canaã. E a ordem era extermínio de Canaã. Aí a gente fica pensando, por quê, hein? Só que a Bíblia, ela vai nos dizer exatamente aonde. Se você ler Levítico capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, você vai encontrar Deus falando, gente, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo outro, porque por essa razão essas nações são exterminadas. Extermínio de nações. Por quê? Por causa do pecado, da iniquidade, porque as suas práticas eram reprováveis, eram vergonhosas. Então, nós encontramos relatado que em Canaã havia sacrifício de crianças aos deuses. Sacrifício de crianças em troca de prosperidade, em troca de sucesso. Isso era culto aos demônios. Além de sacrifício de crianças, nós vamos encontrar ali incesto, ou seja, práticas sexuais perversas na própria família. Nós vamos encontrar ainda ali na terra de Canaã a depravação sexual. Sim, meus queridos, depravação sexual. Porque havia a sodomia, que era o sexo de homem com homem, havia o sexo de mulher com mulher, havia sexo de homens com animais e de mulheres com animais, que é a bestialidade. Tudo isso havia, além de que a Bíblia fala dos cultos aos demônios. Ainda a Bíblia fala que, além dessa depravação sexual e moral, havia injustiça.
havia exploração, havia corrupção das autoridades. Eu fico pensando, meu Deus, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Corrupção de autoridades, depravação moral, inversão de papéis, de valores. Ou seja, tudo isso nos leva a esse cenário em que nações inteiras foram exterminadas por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da dureza de coração, porque havia soberba no coração das pessoas e eles não se quebrantavam diante daquilo que está acontecendo. Imagine só, meus amigos, que diante do que nós estamos vendo hoje, essa pandemia que assola, que mata rico, pobre, não é? Preto, branco, amarelo, ou seja, é uma doença completamente democrática no sentido de que é igual para todos. Todas as pessoas estão morrendo. Era hora, então, da humanidade colocar a mão na consciência e falar, meu Deus, o que é que nós estamos fazendo de errado, meu Deus? Senhor, perdoa a nossa terra, perdoa o nosso pecado, Senhor. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude. Quer dizer, em vez de as pessoas buscarem o arrependimento, o quebrantamento de coração, a mudança de vida, não. As pessoas ficam desesperadas procurando um culpado, procurando um responsável, fecha o comércio, fecha a igreja, fecha isso, fecha aquilo. A culpa é do prefeito, é do governador, é do presidente, é do ministro da saúde, não interessa. Gente, a questão não é que a culpa é desse ou daquele, a culpa é do ser humano perverso, é do ser humano pecador, que persiste, que continua no pecado, apesar de tudo que está acontecendo. As moléstias vêm de maneira, ou seja, terrível, e as pessoas ainda ficam procurando culpados. E quando dá uma brechinha desse tamanho, em vez das pessoas buscarem a Deus para se arrepender, não. Vão para festa, para o baile, para o funk, vai para orgia, vai para farra, vai para o carnaval. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, eu vou dizer que o ser humano hoje, ele está colhendo nessa pandemia, e olha que isso é apenas o princípio das dores. Nessa pandemia, o homem está colhendo o resultado da sua iniquidade. É iniquidade no coração do homem. A Bíblia diz que por esfriar o amor, a iniquidade muitos aumentaria. Olha só a iniquidade que está acontecendo. Ou seja, a maldade cresceu no coração do homem de uma maneira desesperadora. A injustiça, a corrupção. Meu Deus, nós ficamos pensando, como é que o ser humano não percebe isso? Como é que o ser humano não vê isso? É interessante que no livro do Apocalipse, a Bíblia mostra ali que quando vinham os flagelos, quando virão os flagelos, a Bíblia fala assim, e diante disso o homem não se arrependeu e não quebrantou o seu coração, antes continuou na sua prática perversa. Olha só, meus amigos, olha o que a Bíblia mostra lá em Apocalipse, que os flagelos vieram sobre a humanidade, mas o homem não arrependeu, o homem não se quebrantou, o homem não mudou a sua vida, o homem não pediu perdão a Deus, o homem não se retratou diante do ser humano, do seu semelhante. Houve continuidade da prática pecaminosa. Então, meus queridos, a cura para esse vírus e para tantas moléstias que virão, segundo descrito na Bíblia e Apocalipse, a cura para isso chama-se arrependimento. Chama-se conversão, chama-se abandono das más obras, abandono das práticas pecaminosas, da corrupção, da depravação sexual, da depravação moral. É exatamente isso. Esse é o caminho para a cura dessa moléstia. Por isso, então, é que a Bíblia vem dizendo, Deus falou assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Perceba bem que sarar a terra é o último item. Sabe por quê? Porque ele depende de as pessoas se humilharem. Hoje o ser humano tem uma soberba tão grande que eles fazem uma imagem de Cristo aí para sair arrastando pelo diabo, pela rua fora. Isso é soberba. A Bíblia fala que o homem não pode ser neófito a ponto de incorrer na soberba e na condenação do diabo. Quer dizer então que a condenação do diabo é soberba e o ser humano tem andado soberbo. A Bíblia fala que o ser humano tem que se humilhar,
reconhecer o seu caminho de perdição, reconhecer o seu caminho distante de Deus, fala: Deus, me perdoa, Senhor. Se humilha perante Deus, fala: Senhor, eu estou errado, meu Pai. As minhas práticas estão erradas, meu Deus. Os meus caminhos estão errados, Senhor. Mas as pessoas, em vez de se humilharem, elas querem cada vez mais buscar práticas pecaminosas, corrupção, enriquecimento ilícito. Só pensa nesse mundo, nessa hora, nesse dinheiro. Me fala então, que dinheiro pode salvar alguém desse vírus? Que dinheiro pode salvar alguém dessa moléstia? Que dinheiro protege alguém? Qual é a pessoa mais poderosa e mais rica que seja que consegue se esconder desse vírus? Ninguém consegue se esconder desse vírus. Então não adianta ser rico, não adianta ser milionário, não adianta ter grandes poderes. Não adianta. O que adianta é o arrependimento. É a humilhação, que é exatamente a renúncia à soberba. Deixa a soberba e se humilhe perante Deus, falando: Senhor, nós erramos, Senhor. Essa nação está em pecado, meu Pai. Eu estou em pecado. A minha família está em pecado, meu Deus. Perdoa-me, Senhor Deus, perdoa. Porque, meus queridos, é tanta bobagem que nós vemos hoje em todos os meios de comunicação, na internet, aí nas redes sociais. Meu Deus, é bobagem, idiotice, perversidade. Isso faz sucesso, isso as pessoas ouvem, isso as pessoas gostam e as pessoas seguem essas ideias malignas. É preciso que haja humilhação. É preciso que o homem se humilhe perante Deus para vencer a soberba. Então diz: se humilhar. Se esse povo se humilhar, se esse povo orar. A oração é um relacionamento profundo com Deus. A oração, diga-se de passagem, é o exercício espiritual mais difícil que existe. É preciso então buscar a Deus com humilhação, com arrependimento, com quebrantamento de coração e gerar um relacionamento com Deus por meio da oração, porque esse relacionamento com Deus por meio da oração, com certeza vai mudar a nossa situação, vai trazer cura para a nossa vida, porque Deus tem a cura para a nossa vida. Nós somos a doença, mas Deus tem a cura. Podemos então abrir mão do nosso pecado, da nossa iniquidade, da presunção, da soberba, do orgulho, da depravação sexual, da depravação moral, da maldade, da perversidade. Podemos abrir mão de tudo isso, da fofoca, da malícia, da inveja. Podemos abrir mão de tudo isso nesse relacionamento com Deus. E a Bíblia fala: ora, orar e me buscar. Ou seja, orar e me buscar não é redundante não, porque a oração é uma coisa e buscar a Deus é uma continuidade. Ou seja, eu oro e continuo buscando a Deus em todos os momentos da minha vida e continuo vivendo com Deus. Essa é a cura para a moléstia, essa é a cura para as pragas que virão sobre este mundo, que estão vindo sobre este mundo. E disse mais: olha, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Converter é mudar de direção, é não seguir mais o diabo, é não seguir mais o demônio, é não seguir mais o vampiro, é não seguir mais a bruxa, é não ser mais seguidor daquilo que é dark, daquilo que é das trevas, daquilo que é maligno. Deixar completamente essa prática mundana, perniciosa, porque foi exatamente isso que acontecia em Canaã. Por isso que aquelas nações foram exterminadas, porque havia esse relacionamento íntimo com Satanás e com tudo aquilo que é perverso, com tudo aquilo que é maligno. Então, meu querido, a partir disso, depois disso, aquelas nações foram varridas, exterminadas. Será que é isso que nós queremos que aconteça conosco, com o nosso mundo? É isso que nós estamos fazendo com esse mundo? É isso? Não é isso que Deus quer, porque Deus falou: olha, se esse povo se arrepender e se humilhar e orar e me buscar e se converter, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado, eu sararei a sua terra. Quer dizer então que sarar a nossa terra, curar essa moléstia que assola o mundo. Queridos, a cura para isso não é vacina. A vacina chama-se arrependimento. A vacina chama-se Senhor Jesus Cristo. Chama-se misericórdia. Chama-se compaixão. Chama-se quebrantamento de coração. Chama-se conversão. A cura para o vírus chama-se conversão. Então, se nós nos convertermos do nosso mau caminho, Deus vai ouvir a nossa oração e vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a nossa terra. Se você está buscando a cura para esse vírus, se você está buscando, correndo de um lado para o outro, usando máscara, usando álcool, nós usamos essas coisas todas. Fechamos tudo,
Mas olha, isso ainda não é a solução, isso não vai resolver, porque o que resolve é arrependimento. O que resolve é confissão de pecado, é abandono da prática pecaminosa, é abandono dessa perversão sexual, dessa bagunça que está existindo hoje no mundo, de droga, de crime, de perversão, de corrupção. É o fim disso. Se nós nos arrependermos, se nós mudarmos o nosso coração, se nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a cura. É o arrependimento, é a confissão. Por isso, meu querido, em nome de Jesus, se arrependa agora. Entenda que a cura para essa moléstia e para tantas outras que virão é o arrependimento, é o abandono do pecado. Você entendeu isso? Então o que é que você tem que fazer agora? Você tem que se humilhar perante Deus. Você precisa agora, além do mais, precisa orar, ter um relacionamento com Deus, buscar a Deus intensamente e se converter a Jesus Cristo. Essa é a solução. Aí Deus vai ouvir do céu. Deus vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a nossa terra. Entregue agora a sua vida a Jesus Cristo. E Deus vai gerar toda essa transformação. Para a glória do nome dele. Para a nossa alegria. Vamos salvar esse mundo? Vamos salvar essa terra? A solução é arrependimento. É conversão. Essa é a cura para o ser humano. Vamos orar? Senhor meu Deus. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Do ser humano, Pai. Que com o seu coração endurecido, com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo, com a sua soberba e presunção, Pai, com essa arrogância humana. Oh Deus, tenha misericórdia do ser humano. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar que nós somos apenas pó e terra. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar, Pai, que nós somos tão frágeis que um vírus microscópico destrói, ó Deus, varre, ó Deus, o povo da face da terra. Extermina o ser humano. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda, meu Pai, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se convertam do seu mau caminho, para que as pessoas, ó Deus, busquem Jesus de todo o coração, para que assim, Pai, afastando do pecado, buscando a santidade, a santificação, nós sejamos perdoados, sejamos convertidos e a nossa terra seja sarada. Oh Deus, tem misericórdia de nós, que não aguentamos mais, meu Deus, ver pessoas morrendo. Pessoas, ó Deus, em todos os lugares que nós vamos, nós encontramos morte, meu Pai, parecendo a 10ª praga do Egito, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, quebranta os corações, desperta o ser humano, meu Pai, para que ele olhe para dentro de si e enxergue, ó Deus, o seu pecado, a sua culpa, e assim, meu Pai, se arrependa para a glória do nome do Senhor e sirva a Jesus e siga a Jesus de todo o seu coração, para que assim, Pai, o perdão seja a cura para esse vírus em nossas vidas. Liberta-nos, ó Pai. Leva, ó Deus amado, a palavra de salvação, de quebrantamento, de arrependimento ao ser humano, para que possamos ter a nossa terra sarada e um povo saudável, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, para a glória do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, socorre essa pessoa, leva ao arrependimento, Pai, e cura aqueles que se arrependeram, meu Pai. Cura, meu Deus, aqueles que se converteram. Cura, meu Deus, aqueles, Pai, que entenderam que o pecado é a verdadeira doença e que a cura é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Leva a cura, Senhor, para a glória do Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, querido. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa tão crente que morreu. Sim, a Bíblia fala que a morte dos seus santos é agradável a Deus. Ou seja, para nós que servimos a Cristo, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, isso não nos desespera, mas desespera as pessoas que estão sem Cristo. Olha o que Deus falou. Se nós nos arrependermos, Ele ouve a nossa oração, perdoa o nosso pecado, só depois é que sara a terra. Depois do arrependimento e do perdão. Vamos seguir nesse caminho, para a glória do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso.